Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, irmãs, amigos e amigas, cada morador deste planeta abençoado, pois o Senhor Jesus, ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. O Senhor Jesus veio para salvar, glória ao nome do Senhor. E aqui estamos com mais uma lição das escolas bíblica dominical. Estaremos com mais uma lição aqui, nos alimentando aqui com o alimento do céu, a palavra de Deus, a palavra viva, quando o nosso Criador amado, o nosso Pai, ele diz que nem só de pão viveremos, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então vamos estar mais uma vez, registrando aqui mais uma lição, mais uma providência de Deus, mais um banquete espiritual, onde nós estaremos nos deleitando diante da palavra de Deus. E a lição que estaremos estudando aqui está nessa revista. Vamos agora conhecer aqui o conteúdo deste trabalho. Está nas lições bíblicas do terceiro trimestre do ano passado, 2022. Esse trimestre, esses 3 meses, com esse conteúdo intitulado Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, irmãos. Nós vamos estar estudando aqui, tem um conteúdo maravilhoso nesta lição, nesta revista, e eu vou estar agora registrando, amém? Se inscreva no canal também, dê essa força no canal, registre o seu like também, Se gostou ou não gostou do vídeo, é muito importante também. Muito obrigado desde antemão, eu quero de antemão agradecer a sua participação, a sua atenção e também pedir para deixar no comentário ao menos um ok, e compartilhar esse material, amém? Este trabalho, você estará me ajudando e também estará levando a palavra de Deus para outras pessoas também estarem sendo abençoadas no nome de Jesus. Graças a Deus por tudo. Vamos continuar com a lição. Lembrando que nesta lição nós teremos aqui, nesta lição, a primeira lição, 13 lições. A primeira lição fala sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Vocês podem ver aí. Eu acho que já está um zoom aí bem na medida, Dá para ler bem claro aí. Então, como vemos aqui, a primeira lição, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Em seguida, a lição 2, a sutileza da banalização da graça. A lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. A lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. A lição 5 fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. A lição 6 fala sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. A lição 7 fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia. A lição 8
a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição 9 fala sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. E a lição 10 fala sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. A lição 11 sobre a sutileza das mídias sociais. A lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. E a lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Como nós podemos ver aqui, são muitas as sutilezas de Satanás, irmãos. Muitas sutilezas. Então estaremos estudando, refletindo, né, se possível, né? Vamos refletir também. Mas dentre essas lições aqui, eu vou estar registrando neste vídeo essa lição que fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. Aqui, irmãos, a lição de número 4. A sutileza da normalização do divórcio. Amém? Vamos estar estudando. Eu vou... deixa eu ver aqui. É a lição de número 4. A sutileza da normalização do divórcio. Haverá uma sequência, né? Uma sequência de estudos. Graças a Deus, né? Eu tenho adquirido aqui vários conteúdos e vou estar, irmãos, trazendo aqui, porque a exposição desse conteúdo desperta muita gente, abre os olhos de muita gente, porque esse conteúdo, né, é Deus que nos dá a capacidade, no caso deu a capacidade ao seu servo, esse pastor, e ele resistiu tudo aí, a dedicação, né, o zelo, e é um assunto que abre os nossos olhos, e nós passamos a ver quantas sutilezas, quantas investidas do inimigo, irmãos. Eu vou estar lendo agora, também que eu passou desapercebido, está lendo o nome, né? O nome do comentarista desta lição. Pelo que me lembro, é o pastor José Gonçalves. É isso mesmo, irmãos. Está aqui, né? O comentarista é o pastor José Gonçalves. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Não, mas já foi, né? O azul agora não tem mais como voltar atrás. Vamos entrar lá no conteúdo da lição. Amém? Aqui a lição. A sutileza da normalização do divórcio. É o que nós já podemos entender aí no título, né? No título dessa lição. Que nós podemos entender, né? Já aí no título dessa lição. Podemos entender que nós sabemos que existe a oposição ao reino de Deus. Existe o opositor, né, o diabo, que Deus não o criou como ele é hoje, como ele é, como ele se tornou, né? Deus não o criou assim. Ele se corrompeu, se rebelou. Então tornou-se o que ele é hoje, e já vem sendo há muito tempo assim, né? Então ele se levanta contra Deus e contra tudo, né, que diz respeito a Deus, que é de Deus. E Deus instituiu a família, o casamento. Nós lemos no primeiro livro da Bíblia, né, o casamento ali de Adão e Eva. Então Deus instituiu.
E nós vemos que houve a queda, né? A humanidade vivia sem lei, né? Sem ordem, e dessa forma não tem como haver progresso, não tem como haver sucesso, progressividade, né? Não tem como haver sucesso. Então veio a lei que conservou, né? Colocando ordem, a lei que aboliu, né? A morte. Nós vemos que na Bíblia tem o registro de que a morte reinou de Adão até Moisés, porque em Moisés veio a lei, né? Quando a morte já estava perdendo a vez. É porque a lei dava força ao pecado, e o pecado que através dele, né, sucedia a morte. Então veio a lei, irmãos, onde nós já podemos entender, né? Então, o casamento, né, uma instituição mediante os mandamentos de Deus, né, um reconhecimento, uma ordenança divina. E, como nós vemos, a oposição, né, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, que já é inimigo por natureza, ele se levanta contra. E nós vemos e vamos ver, né, no conteúdo dessa lição aí as revelações, irmãos, a respeito desses acontecimentos, do que a oposição faz, né, como nós vemos no título, né, a banalização, irmãos, né, dessa bênção de Deus. Certa vez eu vi uma frase de alguém que eu nunca mais esqueci, quando alguém falou: abre aspas, né, se casamento fosse bom, não precisava de testemunhas, fecha aspas, né? Mas, irmãos, nós entendemos claramente que nós vemos que, principalmente quando é um casamento de alguém, né, bem de boa reputação, né, uma pessoa exemplar no meio social, todo mundo quer ser testemunha, né? Então não é assim, né? Esses pensamentos, essas ideias partem, né, da oposição, ou meio, de alguma forma, né, chega na mente de alguém, no meio negativo. Mas é uma bênção o casamento, né? É uma bênção de Deus, instituição divina, nosso Criador, Ele, né, quem instituiu essa bênção, e é uma maravilha de Deus. Por isso existe tanto ataque contra o casamento, né? E nessa lição que vamos ler aqui, vou fazer aqui no nome de Jesus a exposição desse conteúdo, desse trabalho, né? Nós vamos ver aqui registros, né? É um conteúdo estudado, né? Selecionado, e nós vamos ver, né, o que essa investida para banalizar, né, o divórcio, né? Deixa eu ver, né? A normalização do divórcio, banalizando, querendo fazer do casamento algo sem valor, alguma coisa vulgar, né, sem importância, quando na realidade não é nada disso. O casamento é uma bênção do céu, uma providência divina, é um meio através do qual a humanidade vem crescendo no decorrer das gerações. Vamos acessar então aqui o conteúdo. Eu estou narrando, como podemos ver aqui, a normalização do divórcio. E nós lemos, na verdade, no textuário, nós lemos: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. E temos também a verdade prática, onde lemos: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Eu fico maravilhado, né, com essa capacidade de escrever tanta coisa em poucas palavras. Isso é um dom de Deus. Então, irmãos, vou dar continuidade, né, vou apresentar a estrutura da lição. É o que eu já deveria ter feito, mas às vezes eu me empolgo, né, e não é fácil, né? Vou apresentar a estrutura, depois eu continuo aqui na leitura diária, irmãos. Aqui temos na leitura diária, em seguida, né, temos a leitura diária.
Em seguida temos a leitura bíblica em classe. Tem um plano de aula. E entramos no comentário, que é onde eu costumo, né, dar o destaque dos vídeos. No comentário temos do pastor, né, o comentarista é o pastor José Gonçalves. Temos a introdução. Temos o primeiro tópico, que fala sobre o divórcio no contexto bíblico. O primeiro subtópico é sobre o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Irmãos, esse assunto muita gente, né, que não conhece, né, esse conteúdo da lição bíblica, fica maravilhado quando começa a conhecer. A palavra-chave dessa lição é divórcio. Palavra-chave. Para manter o foco, né, no tema, a palavra-chave é essa. O segundo subtópico fala sobre o divórcio no contexto do Novo Testamento. O primeiro foi no Velho, né? E aqui, o segundo subtópico é no contexto do Novo Testamento. Tem um conteúdo bem apurado aqui. Tem a sinopse, que é o resumo, né, do tópico que acabamos de ler. E conforme quem já conhece, né, conforme eu costumo fazer, né, eu não leio esse complemento que fica destinado ao professor. Mas quem quiser ler, eu leio apenas o básico, né, que é o conteúdo que fica tanto para o professor quanto para o aluno, né. E eu costumo ler só o básico, né, o comentário. Aquilo precisamente escrito pelo comentarista, no caso o nosso pastor José Gonçalves. Segundo tópico fala sobre a sutileza, a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro tópico, ele diz o divórcio no seu aspecto legal. O segundo tópico fala sobre o divórcio no seu aspecto moral. Chega aqui mais uma sinopse, que é o resumo desse tópico, em poucas palavras. Dizendo, irmão, que eu costumo fazer assim, né, a apresentação, né, da estrutura da lição. Em seguida, eu vou lendo o conteúdo em cada detalhe, irmão, para quem ainda não conhece, né? Terceiro e último tópico, ele comenta sobre o divórcio e a prática pastoral. Aí no primeiro subtópico ele fala sobre a pessoa do divorciado. Aqui no... Cadê? Deixa eu ver aqui. É a pessoa do divorciado. E o segundo subtópico fala sobre o divorciado como cristão. A sinopse aqui, né, e a conclusão desta lição abençoada, né, que serve de esclarecimento, né, para adquirir experiência, né, as pessoas, principalmente as pessoas que são recentes neste caminho. Tem aqui o conteúdo já no finalzinho de cada lição, né, que é revisando o conteúdo e o vocabulário. E às vezes algumas referências de livros. Então, irmãos, vamos, né, ao princípio novamente. O princípio da lição. E estaremos, né, minuciosamente, né, fazendo a exposição da lição em forma de leitura e até estarmos concluindo e registrando aí
mas esta bênção de Deus para as nossas vidas. A leitura diária, irmãos. Estávamos aqui com a leitura diária, né? Na segunda-feira está no livro de Gênesis, capítulo 1, 27 e 28. Vamos ver no livro de Gênesis. Vou atualizar aqui a Bíblia para a gente acessar. Gênesis capítulo 1. Eita que a internet está um pouco lenta, meus irmãos. Eu fiquei de instalar minha Bíblia aqui no computador. Minha Bíblia é eletrônica. E até agora ainda não instalei. Vou abrir mão, irmãos, aqui da leitura bíblica. Vou apenas ler as referências da leitura, né? Vou abrir mão deste vídeo, né? Posteriormente eu vou, assim que concluir aqui, ainda hoje eu vou procurar instalar a Bíblia eletrônica, né, para não passar por esse pequeno vexame aqui. Amém? Enfim, né? A leitura diária. Na segunda foi Gênesis capítulo 1, 27 e 28. E também Gênesis capítulo 2, versículo 22 ao 25. Com certeza, né, no conteúdo da lição estaremos lendo a respeito desse assunto também. Essa leitura diária serve, né, para nos dar uma habilidade melhor e capacidade ainda melhor dentro do assunto que está no decorrer deste conteúdo. Nesses capítulos e versículos, nós lemos sobre a natureza do casamento. Lemos sobre que a natureza do casamento é monogâmica e vitalícia. Na terça-feira, a leitura diária, na terça-feira, é Mateus 19, do versículo 4 ao 6, onde fala sobre a indissolubilidade do casamento. Na quarta-feira, Malaquias capítulo 2, versículo 15, onde fala sobre o aspecto moral do divórcio. Na quinta-feira, fala sobre Malaquias capítulo 2, versículo 16, onde se lê sobre Deus odeia o divórcio. Na sexta-feira, Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao 4, que fala sobre o divórcio como permissão no Antigo Testamento. E no sábado, que é o dia anterior ao dia da escola, nós lemos em Mateus capítulo 5, versículo 32, e 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo 10 e o 11, nós lemos sobre as cláusulas de exceção no divórcio segundo o Novo Testamento, irmãos. Segue com a leitura bíblica em classe. Aqui a leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 1, ou seja, Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao 9, onde lemos: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Olha aí, irmãos, né? Quando falando, né, já é a sucessividade, né? Deixará pai e mãe, como ele revelando aqui a sua vontade, a vontade de Deus. Pai e mãe,
macho e fêmea na continuidade, e unindo-se à sua mulher, né? Aqui falando, né, para o homem unir-se a uma mulher, como diz aqui. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. É por isso, irmãos, que não tem pecado no casamento. Porque com a bênção de Deus, conforme a bênção de Deus, conforme o mandamento de Deus, o rudimento de Deus, a vontade dele, né? Uma só carne. Por isso que não tem pecado. Existe pecado quando não existe uma só carne. Quando não existe dois em uma só carne. Quando são dois sem serem casados, sem serem uma só carne, aí é onde está o pecado. Mas com a bênção de Deus e no casamento, com o reconhecimento de Deus, conforme as regras, a lei de Deus e o casamento, aí sim, é por isso que não tem o pecado do adultério, nem o pecado da prostituição, nem o pecado da prostituição. Não há pecado sexual sendo assim. Então diz, a continuidade, versículo 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, olha aí, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos desenvolver aqui a possibilidade de acessar a harpa. Aqui a harpa não foi como a Bíblia online lá, a harpa já nos deu vez aqui para estarmos lendo. Aqui foram cantados, irmãos, os hinos 176, 213 e 252 da harpa cristã. São os hinos sugeridos aqui nessa lição. Vamos conhecer esses hinos. Primeiro o 176, né? Vamos ver aqui o 176. Sacerdotes do Senhor, irmãos. É o 176. E agora tá demorando um pouquinho para abrir. Acho que está com probleminha. O hino está sem som aqui, irmãos. Deixa eu atualizar aqui. Irmãos, está havendo algum problema também aqui no site dos hinos. Eu vou estar abrindo mão também, né, da apresentação dos hinos, que eu mesmo também gosto muito da apresentação dos hinos, os hinos lindos da harpa. Mas hoje, né, também, apesar da leitura bíblica, das referências no conteúdo, né, também vamos abrir mão aqui do conteúdo relacionado à harpa. Continuando, irmãos, né, eu vou ler apenas aqui no conteúdo, né, de apoio, vou apenas ler aqui os objetivos da lição, que ajuda muito também
na fixação do aprendizado. Os objetivos, o primeiro tópico, no comentário do pastor José Gonçalves, é expor o divórcio no contexto bíblico. O segundo comentário tem o objetivo de pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E no terceiro, geralmente são 3 tópicos comentarísticos, o terceiro é para refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Pronto, irmãos, agora vamos entrar no comentário. Glória a Deus. Introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Temos aqui, irmãos, a palavra-chave, que é divórcio. No decorrer dessa lição, precisamos ter em mente, em cada assunto, comparar com essa palavra divórcio. Então, o primeiro tópico comentarístico fala sobre o divórcio no contexto bíblico. Então temos aqui o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 e Gênesis capítulo 2, versículos 22 ao 25. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16. NAA, que é Nova Almeida atualizada. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Em Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica ervat deber, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro
que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Fica claro também que, após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Vamos aqui ao segundo subtópico, irmãos, que fala sobre o divórcio no contexto do Novo Testamento. No contexto de Mateus, capítulo 19, Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Olha aí, irmãos, está vendo? Casamento. Tem uma das lições que diz o casamento é para sempre. Ou o casamento é eterno, uma palavra assim. Onde nós entendemos, irmãos, que o casamento, ele quando ativo, ele é para sempre. Ou seja, ele é para sempre. Quer dizer, ele sendo como ele é, ele permanecendo como ele é para ser, é de existir para sempre. Não havendo a quebra dessa aliança, ele tem essa ligação plena, essa ligação sem limites, completa. Mas aí acontece de alguém, um dos cônjuges, por tudo a perder. É quando verdadeiramente põe tudo a perder mesmo. E tem essa destruição de algo assim tão sublime. Continuando aqui na leitura, ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 7 ao 9. Para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, grego, apólio, divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moixauomai, que significa adulterar. Mateus 5,32, João 8,3, Mateus 5,27 e Romanos capítulo 13, versículo 9. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio, feito por razões outras que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Aí, tá vendo, irmão? Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo
trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeito à servidão. Grego, dedoulotai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente. Concluímos o primeiro tópico, comentário, a lição, aqui com esta sinopse, onde lemos: o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Segundo tópico, irmão, o pastor José Gonçalves fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. Vamos ver aqui, né, essa sutileza aqui, pois o inimigo não para, né? São muitas elaborações aí de tanta coisa para atrapalhar o ser humano salvo no sangue de Jesus, levar à perdição eterna. Então, o primeiro subtópico fala sobre o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Segundo o subtópico, irmão, ele fala, pastor José Gonçalves fala sobre o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justificará a prática do divórcio e um novo casamento. Deuteronômio. Irmão, para um descrente, qualquer motivo ou razão justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Que pena, irmão, se eu estivesse aqui, né, com a Bíblia online, né, mas eu estava aí demorando muito a abrir mão, mas foi a segunda vez disso, eu já vou providenciar, no nome de Jesus, a Bíblia eletrônica para não estar mais passando por isso. Amém? Continuando aqui, alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito.
Malaquias 2:16. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. A sinopse aqui, nós já concluímos, mais o segundo comentário, mais um comentário, né? Diz aqui todo o conteúdo em poucas palavras, que o divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, moral. Legal e moral, irmãos. Vamos ver agora o terceiro e último tópico, onde o pastor José Gonçalves fala sobre o divórcio e a prática pastoral. O primeiro subtópico diz que fala sobre a pessoa do divorciado. O ou a divorciado ou divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Segundo subtópico, irmãos. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Sinopse 3 diz que é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espiritual e psicológico. Estamos agora na conclusão, irmãos, onde lemos: vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Pronto, irmãos, estamos concluindo aqui mais uma lição, né? Graças a Deus foi feita mais uma exposição, né, de um conteúdo de lição bíblica.
né, que é um conteúdo com base nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, e que serve, né, para nos esclarecer, para nos dar firmeza dentro de assuntos, né, do dia a dia, enfim, tudo que diz respeito ao viver cristão, né, a conduta, a vida do servo de Deus, da serva de Deus, aqui este mundo. Então é mais uma bênção, né, graças a Deus por estar registrando mais um vídeo, e peço, né, a sua inscrição no canal, o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento com a sua família, seus amigos, né, nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado e por estar, né, buscando, né, nesses vídeos o seu aperfeiçoamento, né, através da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. E eu espero por você no próximo vídeo, em outro vídeo. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.